Bom dia mesmo. Nesta terça-feira, 19 de maio de 2026. Aqui, o canal do Lafetá. O canal que fala sobre o esporte, principalmente o futebol, mas fala com seriedade e só pede o seu like ou então a sua inscrição depois que o senhor ou a senhora assistir o que eu tenho a falar. Sou contra aquele que está aqui diante do senhor ou da senhora, aquele que tem um canal no YouTube, que antes de dar o seu recado, já está pedindo like, né? E outras coisas mais. E ontem, meus amigos, o Brasil tomou conhecimento dos 26 selecionados por Ancelotti. E, mais uma vez, a imprensa brasileira ficou anestesiada diante de um homem experiente, um técnico de primeiro mundo, um técnico vencedor por onde passou, e aquelas perguntinhas amadoras, depois que ele apresentou a relação dos 26 convocados, ele tirou de letra, principalmente para aqueles que representam as viúvas do Neymar. Mais uma vez, Ancelotti mostrou uma tranquilidade, principalmente quando um dos amadores que estavam diante dele perguntou: afinal, Neymar será titular? Jogará pelas beiradas de campo ou então jogará pelo meio? Ancelotti falou: quem vai escalar Neymar ou qualquer outro será o campo. Vai jogar quem estiver melhor. Aqui não tem estrela maior. Nós vamos trabalhar em conjunto. Nós vamos trabalhar como realmente trabalha uma família. Então quem vai decidir é o gramado. Quem vai jogar e quem não vai jogar. Pronto. A resposta é de uma pessoa que já ganhou tudo e tinha o grande projeto em treinar uma seleção e tentar um título mundial. Ancelotti poderia ser treinador de uma seleção francesa, espanhola, portuguesa, mas ele é tão experiente que ele veio exatamente abraçar a seleção brasileira. E Ancelotti, com muita inteligência, ouvindo um, ouvindo outro, ele convocou Neymar. Ele ouviu todo mundo, como ele mesmo falou. Ele ouviu piloto de avião, ouviu sapateiro, ouviu dono de restaurante, ouviu os coleguinhas. Ele simplesmente ouviu, mas não concordava. Ele simplesmente sabia que a caneta estava na mão dele.
E o que ele fez? Ele ouviu até partido político pedindo Neymar. É exatamente isto. Mas quero lhes adiantar: Neymar foi convocado. Entretanto, existe uma brecha dada pela FIFA de que, porventura, se qualquer jogador de futebol disputando a Copa do Mundo sofrer uma lesão, o departamento médico da FIFA vai examinar, e se constatar que ele não tem realmente condições para prosseguir disputando a Copa, há sim condições de a comissão técnica da seleção escolher um dos 51, ou seja, 51 menos 26, aqueles que restaram. E inteligentemente, Ancelotti reservou para, no caso de um atacante sofrer qualquer acidente e que não possa continuar disputando, ele reservou João Pedro, Caio Jorge, Pedro e Antony. Ele resolveu o problema. Ele resolveu com a resposta que deu. A resposta que ele deu: quem vai escalar é o gramado. Atente para isso. E esta resposta, poucos da nossa mídia alcançou, porque eles estão acostumados com técnicos brasileiros que aceitam imposições de jogadores. Neymar, sim, foi convocado, mas não é a estrela máxima. Ancelotti deixou bem claro: não existe estrelismo, existe sim um grupo para ganhar a Copa do Mundo. Então, a resposta, quem realmente vai dar é a torcida brasileira. A torcida brasileira. O Neymar não é unanimidade para o torcedor brasileiro. O Neymar, queira o senhor ou queira a senhora, já esteve em campo este ano e foi vaiado, não só em São Paulo, como em outros estados. Agora existe, sim, aquele grupinho que quer fazer com que o Neymar vista a camisa da seleção. Ótimo! Ótimo! E só para finalizar, Ancelotti falou: um jogador, ele pode ser importante jogando 5 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 90 minutos. O que interessa é o tempo que ele estiver dentro de campo. Então, a resposta foi dada. Acabou aquela dos treinadores brasileiros que assumiam a seleção, que diziam que era Neymar e mais 11. Ancelotti não pensa assim. Parabéns, Ancelotti! Além de ensinar futebol, você está ensinando como um repórter, como um jornalista deve entender
de futebol, de administração de futebol, e não querer julgar o futuro por ontem. E é o que ele disse: nos ajude e depois nos julgue. Mas aqui, neste nosso país, um país tão político, que mistura futebol com política, certamente Ancelotti deverá ficar aqui por mais 8 anos, no mínimo, para que conserte um pouco a mentalidade da nossa imprensa, uma parte da nossa imprensa. Quem vos falou? Levi Lavetar, jornalista profissional, general manager de futebol, bacharel em direito, administrador de empresas. E para você que não havia me visto aqui na telinha, em 2001 eu fui convidado especial da CPI do Senado quando se falou em futebol. E se o senhor não sabe também, ou a senhora, o primeiro jogador de futebol que jogou profissionalmente na Inglaterra, de nome Francisco Hernande Lima da Silva, o Mirandinha, eu era o assessor dele. No contrato do Mirandinha está lá a minha assinatura com o Newcastle. E mais, para não pensar que estou aqui de paraquedas, aqui abaixo tem um link. Não deixe de assistir o meu link, onde eu coloco um pouquinho do meu currículo. E se o senhor gostou, se a senhora gostou, me dê o like. Se não se inscreveu, se inscreva. E até a próxima, e vamos torcer pelo Brasil, porque agora nós temos um treinador realmente do primeiro mundo, um treinador que não é fulano de tal mais 10. Até a próxima!